tá ficando cada vez mais complicada a situação do Paquetá. A gente vai falar dele aqui nesse vídeo. A FA, que é a Football Association, que é um equivalente à CBF na Inglaterra, ela é quem está denunciando o Paquetá nesse suposto esquema de apostas que ele está envolvido, e ela pediu, segundo o jornal The Sun, o jornal The Sun é um jornal inglês, um jornal bastante conceituado, e eles tiveram acesso aos documentos da investigação, e segundo eles, a FA ela está pedindo o banimento do Paquetá do esporte, não só da Premier League, mas do futebol de modo geral. Se ele for condenado, muito provavelmente a FIFA deve acatar esse pedido, acatar essa condenação e banir ele mesmo do futebol. Isso pode acontecer, tem muitas possibilidades, tem uma série de coisas aí que estão envolvidas e uma série de variáveis que a gente vai falar aqui nesse vídeo também. Mas eu queria primeiro pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, participar aqui comigo, assistir esse vídeo até o final, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo aqui é um vídeo relevante, distribuir ele para mais pessoas e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. Vamos falar dessa questão aí do Paquetá. Como a maioria das pessoas sabem, e se você não sabe, vai ficar sabendo agora, ele foi denunciado pela Federação Inglesa por uma participação no suposto esquema de apostas do futebol inglês. São 4 jogos onde ele teria tomado cartão amarelo, supostamente de propósito, para beneficiar algumas pessoas aí no esquema de apostas. As denúncias desse comportamento suspeito aí do Paquetá vieram da Betway, que é a própria patrocinadora do West Ham, time que o Paquetá joga. Eles acharam suspeito ali uma concentração de apostas em cima do nome do Paquetá para cartão amarelo, e essas apostas são vindas da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, que é onde o Paquetá nasceu. E isso já é uma coisa bastante complicada, porque a ilha de Paquetá é uma ilha pequena, né, e não tão conhecida assim, pelo menos mundialmente, e você ter uma concentração de apostas direcionadas a um jogador específico, da ilha onde ele nasceu, para tomar cartão amarelo, um jogador de meio campo, de ataque ali, que ele tomaria cartão amarelo em algumas situações, tomaria sim, mas os lances são bem estranhos. Não estou aqui dizendo que ele fez de propósito, eu não tenho nem como comprovar isso, nem como dizer isso. Eu digo que, olhando de fora, de maneira assim, não estou investigando, olhando o lance, olhando o contexto do lance, pelo menos na minha visão, esses lances são estranhos sim, e podem ser o indício, pode ser o que deu insumo para essa investigação. Mas é claro, não estou dizendo aqui que ele fez de propósito, ou que esse lance foi um lance manipulado, foi um lance proposital, a gente não tem como dizer isso. Mas a Federação Inglesa está investigando ele já há 9 meses e pediu, caso ele seja condenado, vai pedir o banimento dele do esporte. Algumas coisas são bem complicadas e são bem complexas aí nesse caso. Por exemplo, o valor arrecadado com essas apostas, o valor arrecadado com os prêmios recebidos, é de aproximadamente 100 libras, que daria aí entre 500 e 600 mil reais. Isso é menos do que uma semana de trabalho do Paquetá, uma semana do salário que ele recebe mensalmente. O que para mim já passa a fazer com que esses números, passa a fazer com que essas apostas, elas não façam tanto sentido. Pelo menos me faz pensar que tem ainda a possibilidade do Paquetá não ter nada a ver com essas apostas, ter sido alguma coincidência, alguma coisa do tipo. Pelo menos olhando valores, não faz sentido nenhum ele ter participado de um esquema de apostas onde o lance mínimo, o aporte mínimo ali nas apostas foi de 7 libras, que é algo em torno aí de 40 reais, e o aporte máximo foi de 40 libras, que é algo em torno de 200, 250 reais. Não faz muito sentido. É um jogador que já ganha um salário gigantesco, é um jogador da Premier League com muita visibilidade, que estava prestes a ser contratado pelo Manchester City, que estava sendo pedido pelo Guardiola. Não faz muito sentido essa movimentação, não faz muito sentido essa escolha, caso ele tenha feito essa escolha. Para mim, esses valores e essa característica já dão um indício de que ele talvez não ter nada a ver com esse esquema de apostas. Pelo menos na minha opinião, em caso de valores, não faz nenhum sentido ele ter participado aí de um esquema de apostas para ganhar 500 mil reais, sendo que isso é menos de uma semana do salário dele. Para mim, acaba não fazendo sentido. Ele continua convocado para a seleção brasileira, até porque na Inglaterra ele não foi condenado, ele não está impedido de jogar, ele ainda não teve o julgamento, ele foi denunciado. E ainda vai ter um processo, vai ter julgamento, vai ter todas as questões aí legais para chegar numa conclusão se ele é culpado ou não. Diante disso, ele continua convocado para a seleção brasileira. Teve muita gente que reclamou, que achou errado a CBF manter a convocação, o Dorival convocou, e a decisão de manter ele ou não foi da CBF,
dizem que até do próprio presidente Edinaldo, de manter essa convocação do Paquetá. Eu acho correto, acho coerente, uma vez que como ele não foi julgado ainda, ele não foi condenado, ele, para todos os efeitos, ele é inocente, ele foi denunciado, mas não foi julgado. Então ele continua sendo inocente e a CBF não pode impor um julgamento prévio, uma punição prévia para o jogador que está sendo investigado. Isso acabaria não fazendo muito sentido e, pelo menos na minha opinião, a CBF acertou nesse ponto. Deixa aqui, inclusive, a sua opinião, me fala o que você acha. No vídeo anterior eu citei um pouco sobre essa questão aí da CBF ter mantido a convocação. E teve inscrito aqui do canal que disse que não concordava, que achava que era errado porque outros jogadores foram condenados, outros jogadores foram afastados, como é o caso do Aleph Manga, por exemplo, mas na minha visão são casos totalmente diferentes. Eles foram julgados e condenados, o Paquetá por enquanto está denunciado, mas sem julgamento, então acho que a CBF acertou nesse ponto de pelo menos por enquanto ele não tem nenhuma condenação, enquanto não tem nada definido em relação ao caso dele, eu acho que nesse ponto a CBF acertou e a convocação tem que ser mantida. Na época do Fernando Diniz, ele optou por não convocar o Paquetá, entendendo ali que ele estava sendo investigado e que poderia atrapalhar ali de alguma maneira a imagem da seleção, até a própria imagem do jogador, que a gente está vendo agora, né? Que ele deu coletivo, inclusive, aí, depois de convocado para a seleção. E as perguntas em relação ao esquema de apostas, às investigações, elas são inevitáveis. Ele acaba tendo um desgaste emocional ali com um tema que não tem nada a ver com a Copa América, por exemplo, que ele vai disputar agora. Foi uma escolha do Diniz, para alguns acertadas, para outras não. Na minha opinião, ele poderia ter convocado, talvez até isolar ali o Paquetá nas entrevistas, evitar que ele respondesse esse tipo de pergunta, mas foi uma decisão do Diniz na época e a gente tem que respeitar e respeitar a opinião de cada um. Eu acho que a convocação dele tem que ser mantida e até que haja qualquer tipo de condenação, ele tem que continuar jogando e tem que ser tratado de maneira isenta, até porque isso é um direito dele, como a gente está falando aqui, ele não foi condenado ainda. A seleção brasileira vai estrear na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica e muito provavelmente o Paquetá vai ser titular ali no meio-campo da seleção do Dorival. Deixa aqui seu comentário, me fala o que você acha dessa situação do Paquetá, me fala se você acha que ele vai ser condenado ou não, se é justo essa investigação, se você viu os lances, comenta aqui, participa comigo. Depois desse vídeo vai ter 2 cards indicados pelo YouTube, um do nosso vídeo mais recente e outro card indicado aí pelo próprio YouTube. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.